Tem algumas pessoas que eu admiro na minha vida. Pode se sentar, queridos. Eu postei lá no meu Facebook essa semana. Agora eu tenho Facebook. Oh, glória, né, para a alegria dos jovens aí, que eu tenho algumas admirações. Primeiro, Jesus Cristo. Depois admiro muito o ministério do apóstolo Paulo. E depois admiro o meu pastor Osório Dossi, né? Eu postei lá e não sei se ainda o senhor viu, tá? Uma das minhas admirações aí pelo testemunho e exemplo que o senhor é. E mais uma vez eu faço menção aqui de que se eu estou aqui firme e forte, Deus usou a vida do pastor Osório para que ele pudesse direcionar algumas coisas para mim, puxar minha orelha quando necessário. E por isso eu estou aqui em nome de Jesus, mais uma vez para ministrar, mais uma vez para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, quando nós recebemos o convite para pregarmos ou ministrarmos a palavra de Deus, nós não devemos de forma nenhuma encarar como se fosse um fardo, porque é natural de que as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas se tornem um fardo, né, para que a palavra de Deus possa ser ministrada. Mas porém nós devemos receber com alegria. Por quê? Porque Deus nos escolheu tão simples. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E se nós estamos falando de anjos, aqueles que servem a Deus, amém? Perfeitos. Deus fez um pouquinho menor do que os anjos, o ser humano, e fez lá da coisa mais simples que possa existir na face da terra, do pó, amém? E a Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios, que Deus depositou um grande tesouro em vaso de barro. Amém? Amém. E esse vaso de barro sou eu, sou você, é você que está aqui nessa noite. Amém? Esse vaso de barro no qual o Senhor depositou um grande tesouro se chama Jeová Nissi. Amém? E nós temos a incumbência, a responsabilidade de levar a palavra de Deus com força, com intrepidez, com coragem. Amém? E eu estou aqui nessa noite para ministrar para você o que Deus tem tratado na minha vida, em nome de Jesus. Eu posso considerar que eu sou um grande vaso de barro, amém? E estou carregando um grande tesouro, um ministério, um propósito que Deus um dia começou na minha vida e que tem aperfeiçoado a cada dia. Digamos assim, que cada situação que tem acontecido, até mesmo as lutas e as dificuldades, fazem parte do processo de Deus para que você alcance o seu propósito. Diga amém. Então não se preocupe com as lutas, queridos, faz parte da mensagem já, tá? Não se preocupe com as lutas, com as dificuldades, não se preocupe com as afrontas, até mesmo com as decepções, porque faz parte do processo de Deus para a sua vida, para que você alcance as vitórias que Deus tem planejado para você. Eu quero desde já profetizar em nome de Jesus que 2012 seja um ano de grandes vitórias na sua vida, em nome de Jesus. E eu me sinto assim honrado mais uma vez. O pastor Osório aqui esteve no sábado, o último sábado em que eu tive a oportunidade de ministrar, aliás, de ser ministrado, e entregar os jovens aí para o Orlando, para o ano que vem. Eu pude ser honrado pelo pastor Osório. Puxa, que maravilha! E mais uma vez estou sendo honrado simplesmente pelo fato de estar aqui ministrando a palavra de Deus para você no último culto de quarta-feira do ano. Que honra, pastor! Amém. Que honra! Glória a Deus pela sua vida. E mais uma vez me sinto honrado e vou sempre dar bom testemunho do meu pastor, da minha pastora, que tem direcionado as nossas vidas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, como eu disse aqui, Deus tem um propósito para os seus escolhidos. Deus, Ele capacita aqueles que são seus escolhidos. Mas o que é propósito? Eu gostaria que você entendesse, porque eu fui buscar no dicionário e tenho sempre esse desejo de buscar o que quer dizer no dicionário algumas palavras. E eu verifiquei que propósito quer dizer intenção. Repita comigo: intenção. 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 E no dicionário está exatamente assim: propósito é a intenção ou desejo de alguém de ter ou alcançar algo,
seja para beneficiar alguém ou a si próprio. Amém? Então, digamos que um ser humano sem propósito, ele é que nem uma árvore seca. Eu tive a oportunidade de ministrar e eu não costumo ministrar aquilo que eu não estou sentindo ou passando, amém? Eu tenho passado por alguns dias e essa palavra já estive compartilhando junto com os jovens, amém? E Deus tratou muito grandemente dentro do meu coração, na vida, acredito que na maioria dos jovens. E um homem sem propósito é como aquela árvore seca que Jesus avistou à beira do caminho, amém? Sem frutos, que não serve para nada, a não ser lançado fora, lançado no fogo, amém? Mas nós estamos aqui falando com pessoas que Deus escolheu e que tem grandes propósitos para serem realizados. Quantos creem? Diga amém. Amém. Aleluia. E o propósito de Deus está acima de todo o propósito. Não existe propósito maior do que o propósito de Deus. Partindo do princípio que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus, Deus estabelece um propósito. Enfim, Deus deseja e tem uma intenção aí a partir da queda do ser humano de restaurá-lo, de restaurar aí a vida do ser humano. Deus estabelece o seu propósito de salvação, ou seja, Deus manifestou a sua intenção de redimir toda a humanidade. Deus, no versículo clássico da igreja do Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, que deu o seu Filho único para morrer por você, por mim, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito maior de Deus para mim, para você como igreja Jeová Nissi, para todos aqueles que creem, amém? O propósito de Deus é esse, o propósito que está acima de todos os propósitos. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, que o propósito de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, amém? Essa é a vontade de Deus. E eu gostaria de falar aqui de um personagem bíblico, e o seu nome é Elias, amém? Antes disso, queridos, eu tenho vivido nesses dias muitas bênçãos de Deus, e já há alguns dias, gostaria de aguçar a sua fé nesse momento. Já há alguns dias, eu vinha, há um ano mais ou menos, eu já vinha sentindo algumas dores aqui na região do cóccix. E meu pai teve que fazer uma cirurgia. Sabe aquele problema hereditário, aquela maldição que acompanha as gerações? E eu rejeitei em nome de Jesus, falei, não, esse problema não vai ser o meu problema, porque eu sirvo um Deus que pode me curar, amém? Meu pai teve que fazer uma cirurgia de hérnia de disco, foi muito complicado, ele quase não conseguiu andar novamente, e eu estava indo pelos mesmos sintomas que meu pai havia sentido, começava a travar a perna esquerda, dores mesmo deitado, em função de trabalhos pesados, de muito peso que ele pegou durante a sua vida, e eu estava indo pelo mesmo processo, sempre trabalhei em trabalho pesado, né? Sempre carreguei alguns sacos de trigo na cabeça de 50 quilos. E aí, é lógico que no passar do tempo eu ia sentir alguma coisinha. Já tenho 33 anos, aliás, 32 anos, vou completar 33. E comecei a sentir algumas dores. Mas no domingo eu determinei, pastora. Eu tinha feito já uma ressonância para saber se realmente tinha alguma coisa ali, mas no domingo eu senti um queimar assim muito forte no meu corpo. Eu senti que era algo diferente. Eu coloquei a mão na região onde estava doendo. Falei, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. Aleluia. Eu tenho certeza, queridos, que era um problema semelhante ao problema que meu pai teve, que teve que fazer cirurgia. E eu acredito que naquele domingo eu fui curado em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir daquele dia eu não senti mais dores. E aí eu compartilhei com a Elisete, até reclamava um pouco com os meninos lá do trabalho. Eu falei, puxa vida, estou sentindo dores, está complicado de ficar andando o tempo todo, né? Eu acho que até comentei com o pastor Osório esses dias, pastor, estou sentindo uma dor, vou fazer os exames. Mas o tempo todo,
o diabo jogando certo na minha cabeça, dizendo que eu ia ter que fazer a cirurgia assim como meu pai fez, e eu rejeitando o tempo todo. Mas graças a Deus no exame não deu nada, e eu creio na cura que o Senhor realizou na minha vida também. Amém? E glória a Deus por isso, queridos. Nós servimos um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. Amém? Um Deus que pode realizar o milagre que você tanto espera e necessita. Glória a Deus. Aleluia. Deus projetou o seu propósito através da vida de Jesus, e o propósito de Deus era redimir o ser humano de toda a humanidade de todo o pecado. No livro de Reis, após a morte de Salomão, a Bíblia diz que o povo de Deus se apostatou dos caminhos do Senhor, adorando a deuses estranhos e cometendo todo tipo de torpeza e perversão espiritual. Ou seja, o povo daquela época se apostatou da fé. Amém? E não sei se você sabia, Elias era um tipo de Jesus prefigurado no Velho Testamento. Isso eu aprendi com o pastor Osório. Amém? E da mesma forma que Jesus ele veio resgatar a humanidade, veio redimir a humanidade de todo o pecado, Elias foi levantado ali no tempo do rei Salomão, no tempo do rei Acabe, da rainha Jezabel, para lutar ali. Foi levantado por Deus para pregar naquele tempo contra toda a apostasia do povo de Israel. Amém? E no meio do povo existia ali todo tipo de torpeza, todo tipo de perversão moral do ser humano, do caráter do ser humano. E aquilo subia como um cheiro desagradável diante da presença de Deus. Então Deus levanta um homem chamado Elias, cujo nome significa Jeová é o meu Deus. E Elias foi levantado no meio daquela geração perversa, no meio daquela geração, para pregoar ali e fazer com que o povo voltasse para Deus naquele tempo. Um propósito de pregar em meio a uma geração corrompida e restaurar o culto ao Deus vivo. E naquela época, através da apostasia do povo, eles começaram a trazer para si outros deuses. Existia um Deus considerado muito forte na época, que já tinham alguns profetas que profetizavam em nome desse Deus. Esse Deus se chamava Deus Baal. Amém? E Deus estava ali irado com aquela situação de apostasia. E entra ali Elias com essa grande missão de pregar novamente para aquele povo e de fazer com que o povo se voltasse para ele. Amém? Em um desses cultos, Elias fica tão indignado, queridos, que pede a Deus para que Deus mande fogo dos céus. E Deus responde com fogo realmente, e consome ali 450 profetas de Baal de uma vez só. Na verdade, queridos, é essa indignação que eu e você temos que ter pelo pecado. Amém? Amém. Nós temos que pedir para que Deus realmente desça fogo dos céus e consuma todo o pecado que porventura tente nos afastar de Deus. A apostasia era tão grande ao ponto de se esquecerem de tudo aquilo que Moisés havia deixado para eles ali, a lei, e cometiam ali muitas e muitas transgressões da lei. Os reis da época, Acabe e Jezabel, se sentem ameaçados pelo ministério de Elias. Amém? E então começam a persegui-lo. E Deus manda ali Elias, em um determinado momento do seu ministério, se esconder. Amém? Mas os enviados de Acabe não podem encontrar Elias. Porque eu quero dizer uma coisa para você: existem momentos nas nossas vidas, amém, que Deus permite que eu e você retire o nosso time de campo. Eu vou explicar, queridos. Aconteceu assim com Elias. Houve a perseguição da rainha Jezabel, do rei Acabe. A missão de Acabe e Jezabel era matar Elias, era fazer com que o ministério de Elias fosse desfeito. Amém? Mas aí Deus
traça um outro plano para preservar a vida de Elias. Tem algumas ministrações que nós ouvimos que Elias teve medo, que Elias fugiu, mas eu não vejo dessa forma. Quando Deus ele resolve esconder a vida de alguém, queridos, para preservar, para colocá-lo amanhã ou depois, ou daqui alguns meses, anos, em um lugar melhor, Deus decide e pronto. Amém? Amém. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você está diante de Deus, talvez você esteja passando por lutas e dificuldades, está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, se você não se apostatar da presença de Deus, definitivamente, queridos, você vai continuar escondido na presença de Deus. Nada pode te tocar. Amém? Nada pode te tocar. Então Deus manda esconder Elias, e os enviados de Acabe e de Jezabel não podem encontrá-lo, porque ele está definitivamente escondido em Deus. Amém? Gostei muito do exemplo que a pastora deu a respeito do fogo aqui no domingo retrasado, que nós somos verdadeiramente como uma fogueira, uma grande fogueira, e nós somos algumas brasas no meio da fogueira. Naturalmente, você tente pegar algumas brasas no meio da fogueira, para você ver se você não vai queimar a sua mão. Nós somos uma fogueira, e quando Satanás ele tenta tirar uma brasinha lá do meio, ele se queima, amém? Amém. Que é fogo ardente do Senhor. Aleluia. Amém? Ele não pode tocar na sua vida, porque você está escondido diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu não estou falando aqui de um homem, simplesmente um simples homem. Eu estou falando de um homem diferenciado. Veja bem, um homem que ressuscitou uma pessoa. Olha o ministério tremendo dele, que orou e desceu fogo do céu e consumiu todos aqueles profetas de Baal, e que foi levado no final do seu ministério em uma carruagem de fogo, em carruagens de fogo. Ele foi arrebatado vivo na presença de Deus. Glória Olha a Deus. a importância desse homem na presença de Deus. E em determinado momento, Deus permite que ele se esconda. Amém? E eu quero compartilhar algo aqui com você nessa noite. Quero que você abra o coração. Não se preocupe com os erros de português. Amém? Não se preocupe com a didática na qual eu estou usando para pregar para você nessa noite. Mas se preocupe com o poder do Espírito Santo que está aqui, que eu posso sentir grandemente dentro do meu coração. Amém. Se você abrir o coração, eu sou profeta de Deus para a sua vida, e algo novo, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Creia nisso, queridos. Aleluia. Aleluia. Eclesiastes capítulo número 3. E aqui eu sinto Deus falando tremendamente comigo. Eclesiastes capítulo número 3 diz que há tempo para todas as coisas. E no versículo de número 6 diz assim: há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Talvez você tenha perdido algumas coisas nesses dias. Talvez você tenha passado por lutas, por privações, por necessidades até mesmo. Amém? Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém. Deus tem um grande propósito na sua vida, e creia que Deus está trabalhando para que esse propósito se cumpra. Ele só não vai acontecer na sua vida se você se apostatar, se você sair fora da presença de Deus. Nós usamos esse exemplo tão simples, que a mão de Deus está aqui, nós estamos embaixo. A mão de Deus nunca sai do lugar, nós aqui. Mas se você continua crendo que Jesus, Ele é o Senhor e consumador da sua fé, aonde você for, a mão de Deus vai, querido, te protegendo, te guardando. Amém? E há tempo para todas as coisas. Talvez a maior dificuldade do ser humano hoje é não saber perder, é não saber deixar algo para trás. Muitos entram em depressão, muitos não conseguem superar as dificuldades, as lutas. Mas eu quero dizer em nome de Jesus para você que tem Jesus no coração, que está firme, caminhando rumo ao seu propósito, ao cumprimento da promessa na sua vida, porque é o que nós estamos recebendo de Deus. O ano de 2012, um ano de colheita para nós, Jeová Nissi. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, queridos,
Talvez você não consiga ainda discernir o momento que você está passando. Você tem perdido e tem às vezes murmurado, reclamado. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, faz parte do processo e do propósito de Deus para a sua vida. Amém. Porque às vezes Deus precisa tirar algo de você, amém, para poder lapidar as suas emoções, os seus sentimentos. Talvez Deus precise tirar algo de você, até algo material. Nós temos um exemplo aqui, que coisa linda, o exemplo do Marquinho. Posso falar, né, Marquinho? Coisa linda. Deus resolveu tirar algo dele hoje, porque eu sei que amanhã, Marquinho, Deus tem um lugar de destaque muito maior para você, querido. Aleluia. Amém? É assim que Deus faz. Eu já passei por muitas situações como essa. Sabe quando amadurecemos na fé? Quando reconhecemos e quando entendemos que no momento que perdemos, faz parte do processo no qual Deus preparou para nós, para alcançarmos o nosso propósito. Amém. Amém? Faz parte do processo, queridos. Eu gostaria que você glorificasse a Deus junto comigo, porque eu estou dentro de um processo, estou sendo amadurecido. Deus está amadurecendo a minha vida todos os dias, e não é diferente com você. Deus tem amadurecido a sua vida todos os dias, com até as perseguições que você tem sofrido. Amém? Aleluia. Glória a Deus, faz parte do processo. Mas existe uma razão, um lugar onde Deus nos oculta. Um lugar onde Deus nos oculta é um lugar sempre de preparação. E vemos lá no decorrer da história de Elias, no livro de Reis, que Elias ele foi para a caverna, lugar de preparação, lugar de provisão de Deus ali para Elias. Deus precisava tornar Elias muito mais forte do que ele era, entende? Amém? Amém. Faltava alguma coisa na concepção de Deus ali para que Elias saísse para o ministério. E o lugar onde Deus enviou Elias foi um lugar de tratamento. Eu creio assim, queridos. E eu quero dizer para você, talvez você esteja reclamando do lugar onde você está hoje. Talvez você esteja reclamando lá do seu trabalho. Talvez você esteja reclamando lá do seu patrão, da sua mãe, do seu pai. Jovem, você jovem que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, vira para essa bênção que está ao seu lado, diga para ele assim, ó, essas palavras: não subestime o lugar aonde Deus preparou para tratar com você. Amém? Não subestime, queridos. Foi o lugar que Deus te colocou, o lugar onde Deus vai prover, onde Deus vai te lapidar, o lugar onde Deus vai te fazer mais forte. Amém. Amém? Eu já passei por muitos e muitos lugares, e foi cada uma etapa, foi cada um processo. Eu continuo no processo, firme, forte, caminhando. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lugar de provisão, junto e perto do ribeiro de Querite, diz a palavra do Senhor, é onde Deus enviou e guardou Elias. Contudo, mais uma vez eu te digo nessa noite, não subestime também as pessoas que Deus tem colocado lá para tirar a sua paciência também, queridos. É um grande tratar de Deus. Talvez Deus está te preparando para ganhar ele para Jesus. Amém? Talvez Deus está te preparando para entregar uma palavra lá para o seu patrão e você está reclamando, falando mal dele. Lembra do povo do deserto? O povo do deserto, quanto mais murmurava, mais andava em círculos. Isso aconteceu por 40 anos. Mas saiba, se você entender o processo no qual Deus te colocou, o propósito no qual Deus preservou para você, queridos, após o deserto existe uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Uma terra que Deus preparou para você. Amém? Amém. Oh, glória. Lugar de tratamento, lugar de proteção, tinha teto, água, comida. Mas uma coisa ficou com um ponto de interrogação. Deus chama Elias para pregar, e de repente ele tira Elias e manda Elias se esconder. Mas será que Deus errou?
Mas será que Deus cometeu uma falha? Eu quero dizer para você que está aqui, em nome de Jesus, Deus não erra, amados. Aleluia. Deus não comete falhas. E mais uma vez eu faço menção, Deus estava preparando Elias. E existem muitos Elias nessa noite. Quantos Elias tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, então deu glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória. Lugar de tratamento, de proteção, tinha teto, água, tinha comida. A Bíblia diz que Elias recebia dos povos ali carne fresca. Olha a provisão de Deus. Milagres aconteciam ali. Imagine você, queridos, recebendo carne fresca de um povo, de um pássaro. Imagine. E a carne, ela tem um simbolismo muito grande, porque sustenta um homem por vários dias sem comer. E por isso que talvez o corpo poderia trazer qualquer outra coisa, a não ser carne. Mas carne fresca é o que iria sustentar Elias ali por alguns dias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E não importa a luta e a dificuldade que você talvez tenha enfrentado, e o que você enfrentou durante esse ano de 2011. O que importa é que eu e você estamos caminhando rumo a um cumprimento de promessas. Glória a Deus. É que eu e você, se permanecermos firmes na presença de Deus, inabaláveis, nós vamos realmente ter um ano de colheita. Nós vamos realmente cumprir o nosso propósito como servos de Deus. Amém. A nossa vida profissional, financeira, familiar, enfim, queridos, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos cumprir o nosso propósito. Vamos ser, acima de tudo, testemunhas vivas da glória de Deus. Aleluia. Deus usa, se for necessário, até o nosso inimigo para nos abençoar. Amém. Escute, Deus usa até o nosso inimigo, se for necessário, para nos abençoar. Aleluia. Certa vez eu ouvi um testemunho de que uma mulher muito necessitada, crente fiel, ela estava passando por muita necessidade, sentiu de Deus de ligar em uma rádio local evangélica e pediu ali uma cesta básica. E existia um bruxo na cidade, e ele vivia perseguindo os crentes daquela cidade. E aí ele chamou o discípulo dele e disse: vai lá, compra uma cesta básica, uma boa cesta, e leva lá no endereço dessa crentinha aí. E aí ele foi, comprou, fez tudo que ele tinha pedido. Chegou lá na frente da casa, bateu palma e saiu a crente lá, a serva de Deus. E aí senhora, eu vim trazer uma encomenda para você. E aí ela recebeu assim de bom grado, já pode colocar aqui e tal. Ele colocou no lugar que ela tinha pedido. E aí ele virou e falou para ela assim: mas você não quer saber quem mandou trazer essa cesta? Ela falou: pode falar. Foi o próprio diabo que mandou te entregar para você essa cesta. Se fosse algum religioso, ia falar: está amarrado em nome de Jesus, leve essa cesta daqui. Mas ela olhou para ele e disse assim, cheia do Espírito Santo: queridos, quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus. Amém? Quando Deus manda, queridos, até os seus inimigos Deus usa para te abençoar. Amém? Aleluia. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós estamos num grande processo no qual Deus tem tratado comigo e com você. E as tribulações da nossa vida, como diz lá no livro de Romanos, a carta aos Romanos, que servem para aperfeiçoar a nossa fé, fazer com que nós nos tornemos perseverantes, fortalecidos no Senhor. E assim como nós cantamos, imagine que você seja uma terra seca nessa noite, e que a chuva de Deus seja derramada sobre você, em nome de Jesus, que encharque essa terra seca. Amém? Aleluia. Como eu disse para vocês, lugar de tratamento, lugar de cura. E o que Deus queria tratar ali com Elias, naquela caverna. E aí eu comecei a meditar
naquilo que Deus, no texto, talvez Elias olhava ali para aquela caverna e imaginava aquelas rochas ali. Eu tenho que ser essa rocha, eu tenho que ser essa rocha em Deus. E Deus tratando ali externamente com Elias, amém? Conforme ele olhava ali as árvores, ele lembrava das palavras do salmista que disse que as árvores plantadas junto aos ribeiros tinham que florescer ao seu tempo. Ele sabia que o seu ministério ia florescer, amém? Percebe os detalhes. Às vezes você está preso simplesmente focando no seu problema. Às vezes você só consegue enxergar os problemas e as dificuldades da sua volta, mas Deus, Ele quer falar com você através dos detalhes, do lugar onde Ele te colocou ali para tratar com você, para te fortalecer. Abra os olhos espirituais, queridos, e deixa Deus falar contigo, e deixa Deus falar com você externamente através dos detalhes, amém? Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia. Conforme olhava ali o riacho, descobria que do seu interior talvez poderia fluir rios de águas vivas. Veja só, queridos, quantos creem nessa noite que do seu interior pode fluir rios de águas vivas? Amém? Então se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê os músicos? E o propósito dessa mensagem hoje, por mais simples que ela seja, é que você entenda, porque aquilo que não entendemos, escuta, aquilo que não entendemos pode ser os empecilhos que podem atrapalhar aí o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Mas quando ouvimos e entendemos aquilo que Deus deseja de nós, certamente nós caminhamos a passos largos para o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E o que você precisa entender aqui nessa noite é que você não deve subestimar o lugar aonde Deus colocou para tratar com você. Amém? O que você deve entender aqui nessa noite, queridos, eu quero que você grave, é que você está numa grande caminhada. A Bíblia nos compara como atletas que correm rumo a alcançar lá o seu troféu. Amém? E essa caminhada para nós é um processo. E durante essa caminhada vão existir muitas pedras, muitas dificuldades. Mas até as dificuldades Deus tem usado para lapidar você. Até mesmo as lutas Deus tem usado para transformar a sua vida, o seu coração. Abra o coração, amados, e deixa Deus falar com você nessa noite. Feche os seus olhos. 2 pontos que vocês devem observar nesta ministração. Fique atento lá no seu trabalho, talvez, lá na sua casa. Talvez seja um lugar de tratamento para você e você não tem percebido. Pelo contrário, você tem murmurado, e eu faço você lembrar novamente. Lembra do povo lá no deserto? Quanto mais murmurava, mais andava assim em círculos. E saiba que faz parte de um processo. Segundo detalhe que você tem que guardar: faz parte do processo e as lutas e as dificuldades que você tem passado. Fez parte do processo na vida de Elias, as perseguições, as afrontas, as ameaças. Nós temos a garantia, queridos. Satanás pode nos ameaçar, pode nos afrontar, muitas podem ser as suas aflições,
mas nós temos a garantia de que o Senhor nos livra de todas elas, e de que o Senhor nunca vai te deixar e muito menos te desamparar. E se você entender, você que está aqui nessa noite, que você está no meio de um caminho, que você está passando por um processo no qual Deus tem tratado com você, nada vai impedir de que você cumpra o propósito que Deus determinou para você. Nada vai impedir, querido, nada. Seja maduro, ouça a voz de Deus, não endureça o coração, deixe de murmurar, deixe de reclamar. Você quer ver milagres? Obedeça. Você quer ver milagres? Você quer ser próspero? Você quer realmente colher em 2012? Aprenda a conviver com as lutas e com as dificuldades, amadureça. Aprenda a glorificar a Deus também com as suas lutas, com as dificuldades. Existe uma vontade que está acima de todas as vontades, a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus tem propósito. Tem propósito. E o propósito de Deus é te fazer mais forte do que nunca, é te preparar, porque tem uma grande missão que Deus colocou nas suas mãos. Lembra que eu disse no começo, nós somos vasos de barro, simples, mas dentro desse vaso tem um grande tesouro, que é a palavra de Deus, que é o chamado de Deus, que é o propósito de Deus para mim e para você. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, querido Deus. Até mesmo pelas lutas, até mesmo pelas dificuldades, pelas opressões, porque o Senhor tem tratado conosco, Deus. O Senhor tem tratado até mesmo as nossas dores. Ensina-nos, Espírito Santo, a entender este grande processo no qual estamos engajados, estamos embutidos. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Nós te louvamos nessa noite, aqueles que estão aqui nessa noite.